Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Vantagem Empreendedora aqui no canal da M7 TV. Sou o apresentador Cristiano de Almeida, é uma honra, um prazer tê-los aqui novamente. Antes de apresentar a nossa nobre convidada de hoje, vamos ao momento dos nossos patrocinadores. Conheça a Tenda Medieval. O melhor para a cultura geek. Produtos temáticos, exclusivos. Você ainda não acessou nosso site? Não perca tempo. Acesse abaixo e conheça sua nova loja geek. Olá, seja bem-vindo à M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Os melhores profissionais em mentoria, gestão de pessoas e alta performance de equipes. Conheça nosso trabalho. Sem mais delongas, hoje estou aqui com uma presença muito especial, a doutora Regina Duque Estrada, que aceitou o nosso convite para falar um pouco do direito do Brasil, entre outras perguntas, outros questionamentos, com certeza irão surgir. Doutora Regina, seja muito bem-vinda. Agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com você, principalmente para falar sobre o direito no Brasil. Para mim é salutar a gente destacar que o direito ele nasce de muito sofrimento, de muitas falhas do passado. Nós temos uma Constituição Federal que ela traz lá no seu artigo 5º os direitos, são os princípios do direito que a gente fala, que é o direito à igualdade, direito à vida, à propriedade. Perfeito. E por trás desse artigo nós temos diversas histórias de sofrimento, de pessoas que perderam a vida, que tiveram direito ao patrimônio lesado. Então, assim, tem uma procuradora que, inclusive, ela fez um relato muito minucioso e ela destacou este ponto de que o direito ele nasce de muito sangue, de muita dor e deve ser cumprido. E muitas vezes a gente não vê isso no dia a dia na prática. Ainda falando de direito constitucional, a gente tem aí o artigo 7º da Constituição, que abrange a questão do direito vinculado aos trabalhadores, o direito social, que vincula a questão de horas, de jornada de trabalho, que por muitas vezes não é cumprido da forma correta. Mas de contrapartida nós temos os empreendedores, Exatamente. que sofrem muito com impostos, Sim, com uma carga tributária absurda. Isso em razão de uma política tributária falha, eu vejo dessa forma. Eu acho que tem muito que ser revisto sim, na parte de tributação no Brasil. E em especial, com relação à questão dos empreendedores, eu acredito que eles devam muito buscar uma assistência jurídica preventiva. Há muito dos empresários irem buscar uma assistência normalmente após uma demanda ou após já terem pagos encargos tributários altíssimos. Sim. Ou estarem sendo cobrados de forma exorbitante. Ainda nessa tese do direito tributário em prol da categoria empreendedora, nós temos muita situação de cobrança de imposto de forma indevida, ou seja, eles cobram um valor maior, o contribuinte paga, e acaba não percebendo isso, e principalmente o direito de poder buscar o ressarcimento desses valores que foram cobrados a mais com uma repetição de débito, que é uma ação. Demora um pouquinho? Sim, mas ali tem os juros, a atualização monetária.
tem toda uma estruturação para a pessoa ser ressarcida. E eu acho que se houver uma busca maior com relação a essa questão do ressarcimento, talvez force o legislativo a rever e reajustar a questão da legislação tributária de uma forma menos agressiva. Perfeito, doutora. A doutora até já nos passou aqui uma das perguntas recorrentes, né, do nosso programa, que é a questão dos empreendedores querem aí abrir sua empresa, pensam, né, doutora, nessa questão também. Nem todos pensam, né, de ter esse suporte jurídico, que é muito importante, como a doutora disse. E ela vai nos falar aqui, vai nos orientar. Agradeço novamente aí por ter aceitado o nosso convite. Mas, fazendo a nossa linha do tempo, doutora, até para nós colocarmos as perguntas em perspectiva, quem é a doutora Regina Duque Estrada? Doutora Regina Duque Estrada é uma advogada, especialista em direito militar. Ok. Especialista em direito militar em razão do curso que eu fiz, mas de experiência de vida eu atuei muito na área trabalhista, tanto para a empresa como para o empregador. Entendi. Então eu conheço os dois lados da moeda, como vamos dizer assim, de forma figurativa. A parte tributária, também atuei na parte tributária, direito civil, família. Mas o que me chama muita atenção é essa situação do empreendedor, que ele acaba tendo um prejuízo financeiro muito grande em razão da falta de orientação e estruturação inicial jurídica. Então, um contrato mal feito reflete Exatamente. de forma extremamente negativa. E até mesmo na análise do contrato de um empregado. Muitas vezes a pessoa fala, um contrato de empregado, um contrato de prestação de serviço, não preciso me ater a detalhes. Precisa. Entendi. Precisa Pensa muito. que é mais simples, né? Sim. E assim, voltando, né? Porque eu acabo fugindo do quem é vontade, Regina. Doutora, vontade. Tenho essa experiência na área empresarial, na área trabalhista, tanto para reclamante como para reclamada. Estou sempre estudando, até porque quem é advogado, eu, Regina, pelo que você percebeu, quem é Regina? Estou falando da profissão. Sou muito vinculada à profissão. A Regina é Sim, advogada, assim, e advogada é advogado 24 horas. A gente sonha com direito, a gente acorda, toma café e janta pensando, respira direito. E assim, dentro do meio jurídico, dentro da área da advocacia, há necessidade constante de pesquisa, de atualização, de estudo. Então, eu sou uma estudiosa. Bastante, imagino. Eterna estudiosa. São muitos estudos, não é, doutora? Tem bastante teses a serem estudadas e aperfeiçoadas também. Tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoado, ajustado. Doutora, por que a doutora se interessou por essa área do direito? Como que foi esse insight para a doutora? Por que a doutora foi para essa área de estudar direito no Brasil? O direito está vinculado a tudo. O direito está vinculado a tudo. Ele está vinculado desde o nascimento. Você já nasce vinculado ao direito. Não tem muito como fugir. Então, assim, o direito está no nascimento, o direito está no casamento, o direito está no divórcio, está na morte, tem no inventário. Então, assim, o direito é uma constante. A doutora se interessou por essa parte porque já tinha esse vamos dizer assim, não dizer curiosidade, mas sentiu ali um chamado para a questão das leis, sempre interessou essa questão. Como a doutora falou, desde o começo da vida até o final da vida, precisamos de um profissional que entenda. É curioso, porque assim, o interesse por eu fazer o curso de Direito nasceu muito antes de eu ter 10 anos. Eu lembro que eu conversando com uma professora, e eu tinha irmãos militares, familiares militares, e eles contavam algumas coisas que lhe desagradavam com relação à profissão, algumas... como que eu posso dizer? Não eram irregularidades, porque era dentro da norma militar, mas havia uma rigidez muito grande antes no treinamento deles. Então havia um sofrimento muito intenso e algumas falhas com relação à legislação protetiva em face deles. Isso já melhorou muito, assim, as 3 últimas décadas que eles já são aposentados. Entendi. Mas já teve uma melhora muito grande. E aí, eu conversando com uma professora, eu queria saber quem que era responsável por
regularizar essa situação? Quem que era responsável por fazer com que amenizasse o sofrimento de certos profissionais e em detrimento de punições inadequadas? E aí ela falou, olha, juíza. Eu falei assim, como que eu faço para ser juíza? Você tem que fazer direito, se tornar advogada e depois... E aí eu comecei a fazer cursos, fiquei sabendo que tinha um curso de secretariado no colégio e não podia me inscrever, não tinha idade suficiente. Sim. E eles não podem, só acima de 15 anos. Mas eu quero entender, eu quero aprender. E eu entrava na sala do cursinho e ficava assistindo a aula, assim, quietinha, anotando tudo. E aí eles perceberam minha insistência e acabaram me ensinando um pouco, eu aprendi um pouco de RH. Então, dentro desse curso, eu aprendi RH, direito do trabalho, direito comercial. E aí, daí pra frente, foi só pesquisa jurídica e sempre encaminhando para esse lado. Então foi uma vocação, né, doutora? Podemos dizer assim? Já nasceu com Acho que sim, né? essa vocação? Nossa, sim. Com certeza. E quais são os desafios, doutora, do direito no Brasil, de fazer direito, pela sua sua vasta experiência nesse nicho? Vamos dizer nicho, né? Nesse segmento. O maior desafio na atuação como advogado no Brasil, eu acredito que seja a questão da letra de lei morta. Nós temos muita letra de lei que ela não é cumprida. Entendi. Então, esse é o maior desafio. Então, tem muito mesmo, sim, a legislação que não é cumprida como deveria ser. Muitas vezes ela é interpretada de uma forma tendenciosa, mas não aplicada da forma como deveria ser. Então são muitas leis que elas deveriam ser revisadas? Esse é o termo? Algumas precisam ser, mas nós temos legislação perfeita, ótima, que não é cumprida em sua íntegra. Entendi. É a questão realmente a letra de lei morta. Existe a norma, ela é perfeita, mas não é aplicada, não é cumprida como se deveria ser. Porque até usando esse gancho, doutora, se reclama muito no Brasil dizer que tem que ter uma reforma, né, do legislativo, que as leis estão antigas, mas na verdade não, existem as leis, então a doutora nos passa que as leis no Brasil, elas são, vamos dizer, conformes, tirando uma ou outra que não é cumprida, então precisaria de uma reforma. A questão da reforma é necessária, sempre, até em razão da evolução. Assim, não tem como se dizer que não há que se reformar uma legislação. Entendi. A sociedade, ela muda, a gente tem que ir moldando de acordo. Entendi. Mas nós temos legislação atual que é vigente atualmente, que é uma legislação antiga, a Constituição. Ela tem vários artigos da Constituição que são perfeitos. Que embora a Constituição seja de 88, sim, se aplica até hoje. É perfeita, a norma é perfeita para a atualidade, mas não é aplicada da forma como deveria ser, não é aplicada de forma ampla, correta. Entendi. E atualmente são criadas novas leis, né? É o Congresso que cria as novas leis, é uma votação? Como funciona, doutora? Inicia com os deputados, né? Eles apresentam o projeto de lei e aí tem todo um trâmite para poder se validar e regulamentar e ela ser efetivamente aplicada. Por isso que é necessário, sempre como a doutora falou, a reciclagem, né? Sempre estar estudando, pesquisando para se atualizar. Sim, sempre. Uma constante. E fazer valer o que tem de efetivo. Nós temos muitas normas vinculadas, por exemplo, à questão do Estatuto do Adolescente, o Estatuto do Idoso, legislação de família. Nós temos muitas normas que estabelecem alguns padrões de comportamento do núcleo familiar, que é a célula da sociedade, que não é cumprido. Então, e isso reflete como um todo. E assim, a lei está lá, a legislação está bem assim estruturada, só não é cumprida. E aí precisa de um mecanismo para fazer com que se cumpra efetivamente. Perfeito. Nós até, doutora, conversávamos aqui nos bastidores antes de começar a gravação, a pergunta, né? Qual o tema do direito mais em voga no Brasil? Até a doutora falou que são diversos, né? Depende para onde você olha. Sim, exatamente. Depende para onde você olha.
No Brasil, assim, o direito, é como eu falei lá, está envolvido em tudo, desde Sim. o nascimento até a morte. Então, você nasce, está vinculado ao direito ali para fazer uma certidão de nascimento, verificar quem é o pai, muitas vezes tem a Sim. questão do DNA. DNA. Você morre, ele tem a questão do inventário. E no meio desse caminho todo tem direito durante todo o caminhar. Aí depende da área. Então, assim, dentro da área militar, por exemplo, hoje nós estamos, está sendo muito discutida a questão do adicional de local de exercício, que foi uma legislação que perdurou de 1992 até 2013 e encerrou essa lei que regia esse adicional de local de exercício e colocaram o termo como se fosse uma absorção ou incorporação desse adicional na folha de pagamento e fizeram com que essa legislação deixasse de existir, mas ocorreu falha nessa transição e aí tem milhares de militares buscando ressarcimento pela diferença que ficou em meio a essa transição. Entendi. Dentro da área de família, nós temos muita questão aí de mãe solo. Então, nós temos muitas mães que não recebem auxílio do pai ou um auxílio familiar e aí tem diversas demandas em busca de pensão alimentícia. Na questão dos idosos, nós temos muitas demandas também com relação à questão de imposto de renda. Muitos idosos recolhem imposto de renda, sendo que tem uma série de doenças que isentam e eles não sabem disso. Caramba, Por falta verdade. de informação. Depende para onde você olha, tem muita coisa em todas as áreas. E a área que a doutora atua mais atualmente, né? Então, é a área que fala, doutora, ou são teses? Ou são campos do direito? Familiar, civil? Tese ela é um subtítulo dentro da área. Então, Ok. assim, a área de direito militar, eu vou levantar uma tese. Levantar a tese sobre bônus, uma tese sobre adicional, uma tese sobre defesa administrativa. Tem as... Então a pergunta correta seria qual área que atua, que a doutora atua, a doutora fala, são diversas áreas. Eu sou leigo, tá? Nós somos leigos, é importante que a doutora esteja presente, até para nos elucidar sobre essas questões, né, da nomenclatura. É que eu já atuo há 25 anos, e aí eu faço Bastante clínica tempo. geral, então assim, qual área você atua? Eu gosto de todas, eu sou Entendi, pesquisadora, entendi. então assim, eu abraço todas as áreas de forma... atualmente, assim, nos últimos meses, nós estamos atuando muito em prol da categoria de segurança pública, Ok, segurança pública. que é uma área que está bem assim, sofrida com relação à questão da folha de pagamento, que tem várias irregularidades, tem ocorrido descontos indevidos, Caramba. está havendo também pagamentos de forma incorreta, tem muitos reflexos de valores que eles deveriam receber que não estão recebendo. Então, a um título de exemplo, existe uma bonificação de resultado, que é o militar, isso abrange o militar, o policial civil, o policial penal, guarda metropolitano também. Então, assim, essa categoria tem direito a um bônus de resultado. Então, de acordo com como eles atuaram, o índice de criminalidade que reduziu, eles recebem lá um bônus anual. Para você ter uma ideia, o governo do estado, no ano passado, dispôs de 600 milhões para pagar, para diluir entre esses militares, essa categoria, com relação a esse bônus. Só que o bônus estava sendo pago sem os reflexos em outras verbas na folha de pagamento. Então não tinha reflexo em quinquênio, não tinha reflexo, aliás, em 13º, um terço sobre as férias, licença-prêmio. Entendi. E esse bônus, ele também tem na área privada, só que com uma outra nomenclatura, que é aquela gratificação por resultado, que tem empresas que falam, olha, se você atingir a meta X, você recebe um valor extra. Ah, sim. E isso também deve refletir, mas aí já vai num outro patamar, numa outra linha de questionamento. Doutora, como é importante, né, é o serviço, né, do advogado, o serviço do direito. Nós estamos até conversando com a doutora. Futuramente nós temos aí um momento, né, do direito aí no nosso programa Vantagem Empreendedora. Com certeza vão surgir muitas perguntas, né? Com certeza, mais da questão do empreendedorismo, mais da questão de abertura de empresas. Vamos com certeza aqui conversar com a doutora para que ela venha mais vezes
e nos ceda um pouco do seu conhecimento, que é muito importante para todos. Para os empreendedores, o que é muito importante eles focarem em uma consulta preventiva com relação à questão de contratos Perfeito. e com relação à questão de impostos. Então, tem muita situação do empreendedor estar pagando imposto além do devido e poder ter a possibilidade de ingressar com uma demanda para parar, cessar esse pagamento além do que deveria e ressarcir o que pagou a mais. O IPTU, por exemplo, nos últimos anos eu tenho observado muita falha na cobrança de IPTU. Então, assim, tem algumas pessoas observam, percebem o erro e optam por não ingressar com a ação em razão do desgaste, do transtorno, mas é uma ação administrativa, não tem audiência, basta fazer a procuração, entrega para um advogado de confiança da pessoa e aguarda tramitar. Corre juros, correção monetária, é um investimento pequeno muitas vezes, mas não deixa de ser um investimento. Interessante que a doutora falou, muitos deixam, né, para, vamos dizer assim, vamos deixar para lá porque vai demorar muito tempo. Eu ouço bastante isso, né, um desgaste, vai demorar muito tempo, mas é necessário, né, doutora? O tempo é tão, dependendo do caso, o tempo é longo dessa forma? É outro ponto também desfavorável na justiça, no Brasil, no judiciário, é a demora, a morosidade na tramitação da maioria dos processos. A grande maioria dos processos demora aí um tempo considerável para se consumar. Eu imagino. A você que está chegando agora no nosso programa, estamos com o nosso programa Vantagem Empreendedora, com a presença aqui ilustre da doutora Regina, que está elucidando muitos pontos aqui da questão do direito, contando um pouco também da sua vida, da sua experiência profissional. Tenho certeza, nós vamos fazer futuramente uma enquete para que a doutora possa nos auxiliar. E até, doutora, chegando ainda continuando nesse ponto, somente na questão do empreendedorismo, eu vejo muito, né, quem é empreendedor, quem quer abrir sua empresa, procura-se basicamente ali o profissional, o contador. Mas se esquece da parte jurídica, seria isso que mais acontece? Vou abrir minha empresa, preciso de um contador, o contador vai lá, abre para mim, abre o CNPJ e para mim está ótimo. A doutora falou também da questão muito importante dos contratos, da questão de registrar um funcionário. Não é isso, doutora? Seria isso? É que tem que ter uma visão mais minuciosa. Assim, o contador ele vai no cálculo ali, eu não menosprezando, porque eu também fiz contabilidade, assim, antes de fazer o curso de Direito, eu fiz curso de contabilidade. Mas o advogado, ele costuma analisar de uma forma mais ampla. Ele tenta enxergar todos os riscos, então ele não vê só o momento presente, ele vê o presente, vê o que vai acontecer ali durante e tenta prever ali algo mais para frente para amenizar riscos, né, de demandas judiciais de trabalhadores muitas vezes. Esses dias eu peguei uma ação de um empresário, mandou uma ação que ele estava sendo executado. Ele sequer havia sido citado corretamente. Caramba. Então, a citação foi para um endereço errado e ele só percebeu que estava envolvido com uma demanda porque houve a penhora. Entendi. E ele não sabia o que fazer, enfim. São detalhes que ele deixou passar lá atrás, na hora da transmissão da propriedade. Ele vendeu o comércio e não tomou cautela na hora de fazer o contrato de venda do Caramba. Imóvel. Então, aí ele acabou sendo pego de surpresa com uma penhora no patrimônio em razão de uma demanda trabalhista que sequer ele sabia, sequer ele teve qualquer relação com quem estava ali no momento cobrando esses direitos trabalhistas. Nossa, imagino, né, a situação, né, que deve ter passado. Então, orientação geral, doutora, vamos lá, para quem está abrindo a sua empresa, enfim, contratar funcionários, tratar com fornecedores, fazer contratos, né? Muito importante que contrate um profissional, né? Contrate um advogado para poder dar essa orientação. Ele pode procurar um advogado de confiança. Hoje, normalmente, as pessoas conhecem. Ou tem um familiar que é advogado, ou tem um amigo, sempre tem alguém de confiança ali. Não custa uma consulta preventiva, pegar uma orientação com relação à questão do contrato, como firmar o contrato, tanto de compra do empreendimento, ou mesmo na hora da abertura, as cláusulas, verificar as cláusulas, quais as responsabilidades, e até mesmo na hora de contratar o empregado, verificar com cautela. E outro ponto também interessante é a questão do levantamento. Então, muitas vezes você contrata uma pessoa, mas você não faz aquela busca mais detalhada e
E você coloca em risco a empresa no sentido de repente você está com um funcionário lá que é alguém vinculado a seu concorrente. Entendi, Então, caramba. tem vários detalhes que são importantes se observar. Doutora, a senhora acha nesse meio, na verdade, nesse tempo de experiência que a doutora tem, mudou essa cultura de se procurar mais o advogado hoje em dia? Até vou entrar na pergunta depois, se a doutora puder responder. A questão dos processos, hoje todo mundo processa todo mundo, né? Pergunta a hora, fala a hora errada, fala até onde fica a rua tal. Você errou a rua, vou te processar. Claro que é um exemplo bem tosco, mas acho que elucida, né? Ilustra, na verdade, ali como que está essa questão de processo. Mas antes que a doutora responda, a doutora acha que mudou essa cultura? Antes se procurava mais advogado, antes não se procurava, hoje o pessoal tem um pouco mais de consciência ou não? É só quando realmente ali aperta o calo, que não tem para onde correr? Isso abrangeu não só os advogados, abrangeu assim outras categorias também. Agora existe o Dr. Google. Ah, exatamente. Que é o Dr. Google, ele é advogado, Sim, ele é médico. sim, é verdade. A pessoa está passando mal, ela não procura um médico, ela vai lá no Dr. Google. É verdade. Ela precisa de um advogado, eu vou lá no Dr. Google. E é incrível porque assim, eles quando vêm, procurou o Dr. Google, ele resolve até a vírgula. Depois precisa do advogado, ou precisa do médico. Muito bem colocado. Quando ele chega no advogado, ele já chega com a solução do Dr. Google. E aí você vai explicar, olha, não é bem isso. Nossa, acontece isso, já vem com a... Já Já contrata o advogado e fala, já tem aqui o que você tem que fazer. O que mais tem esse, Meu Deus. assim, relatos. Teve uma situação em que uma pessoa procurou o Dr. Google, viu que era só até a vírgula, porque o Dr. Google não tem OAB. Sim, É sim. necessário estar inscrito na OAB para poder se assinar uma procuração. E a pessoa fala, olha, eu já tenho aqui a saída, a peça é essa, tá exato. Caramba. E não era outra medida jurídica. E aí, quando se mostrou para a pessoa, explicou, a pessoa, poxa, ia errar. Ia. E até para os advogados, tem muito advogado que vai só no Google ali, faz aquela pesquisa, isso não funciona. Tem que ir além, tem que... É muito importante, é uma ferramenta que ajuda muito. Porque eu sou da época que não tinha isso, eram aqueles códigos antigos, tijolões assim, físicos. Os processos eram todos físicos também. E a digitalização, a informática ajuda muito, mas você não pode só focar numa pesquisa superficial, você tem que ir além. Ir atrás de fontes, ir atrás de livros, realmente, ir atrás do nascedouro ali. Era a questão, a doutora citou, os processos hoje são mais por meios virtuais, digamos assim, porque antigamente tinha, ou ainda existe aquela documentação, ou é feito mais pela internet? Não, pelo hoje, sistema, né? Hoje são digitalizados, que nos ajudou muito. Outro dia eu estava conversando com colegas de profissão e nós com os estagiários, a turma mais nova, que não conhece o que era um processo... Antes eram processos físicos, então a gente carregava assim, e cada volume de processo ele tem 200 páginas. Caramba. E tem processo que tem 1000 páginas, então muitas vezes quem estagiou no passado, quando o processo ainda era físico, então muitas vezes tinha que ir do fórum para o escritório com 1000 páginas de processo em mãos para poder analisar. Eu imagino. E aí hoje com a informática, com a digitalização, o digital ficou muito melhor. Melhorou bastante, muito, com certeza. Bastante. Então, doutor, na verdade, então, a pergunta é a questão da cultura. Houve uma mudança na cultura, mas para o lado ali da resposta rápida, que é o Google. A questão... Com relação à internet, o direito vinculado à informática, à internet, à atualização digital, isso é ótimo, perfeito. Não há... É só o cuidado de não procurar o Dr. Google sem ter ciência de que ele vai só até a vírgula. Sim. Isso não só na área do direito, medicina e qualquer outra área. Medicina, psicologia, acho que só o dentista que eu acho que eles não fazem isso, né? Não tem jeito. Por enquanto, né? Vai saber os dias de amanhã. Mas perfeito. Doutor, antes de nós continuarmos aqui, esse bate-papo com certeza está trazendo muitas elucidações, respondendo muitas questões. Não se esqueça que no link da descrição nós vamos colocar ali a enquete para que você possa fazer a sua pergunta e vamos convidar a doutora novamente para...
O que eu deixo em aberto é Ok. assim, o que tiverem de dúvidas, Perfeito. o que quiserem que seja esclarecido, tragam, apresentem para você e eu venho com a tese. Perfeito. Porque o direito ele é muito amplo, então fica difícil. Eu falei, artigo 5º da Constituição, 7, acaba devaneando, vai de um artigo para o outro, de um tema para o outro, e acaba, isso não é muito instrutivo. Entendi. Então, o mais recomendável é que eles tragam as dúvidas que tenham, a gente vê uma linha de tese que eles queiram receber Perfeito, informações, e a gente traz. Eu quero falar sobre imposto de renda, isenção de imposto de renda para idosos. Não só para idosos, existe uma relação de doenças que isenta a pessoa de pagar imposto de renda. Caramba. Então tem muita gente que paga imposto de renda sabe. sem saber que não precisava pagar, e aí você ainda pode restituir os 5 últimos anos, então, dependendo de quanto você paga. E aí dá para pedir a restituição em dobro, inclusive. Então você recebe ali em dobro este valor. Muito bom. E aí tem outros pontos também, tem muito imposto, que eu falei, o IPTU. Eu recebi muita reclamação de IPTU, a pessoa não aumentou a área de construção, não aumentou a estrutura física do imóvel e veio uma cobrança a mais, alegando que houve uma alteração, que houve uma majoração da área construída, e não houve. Então, assim, o IPTU, eu acredito que tem uma grande maioria aí de pessoas com o IPTU, que sentiu que o IPTU Sim. ficou bem mais alto nos últimos anos. Perfeito, doutora. Então, mais uma oportunidade aqui que nosso programa traz, né? Agradecemos pelo tempo da doutora de nos auxiliar, né, com essas perguntas. Então, nós vamos colocar aí no link da descrição, vamos deixar o convite aqui para a doutora retorne, para que possa, então, nos orientar da melhor maneira. Só temos a agradecer, doutora. Peço a licença, doutora, vamos falar do patrocinador do nosso episódio de hoje. É um oferecimento da Tenda Medieval, tendamedieval.com.br. Você vai achar ali, você vai procurar e vai ter uma grata surpresa em todos os produtos da linhagem geek. Antigamente se falava nerd, hoje é linhagem geek, filmes, séries. Então tem todos os produtos temáticos que você pensar e mais um pouco. E se você utilizar o cupom de desconto da MCast, você vai ganhar um desconto exclusivo e mais surpresas também aqui no link da descrição. O QR Code da Tenda Medieval está na nossa tela aqui durante toda a nossa entrevista. Então, prestigie a Tenda Medieval, parceira aqui do nosso programa, acreditou no projeto. Um abraço fraterno ao Tadeu Alves, que está sempre conosco. Em breve também ele estará aqui nos nossos estúdios para falar um pouco da sua vida profissional, da fundação da Tenda Medieval. Com certeza vai servir de exemplo aí para todos nós. tendamedieval.com.br, acesse aqui também no QR Code e utilize o cupom MCast para descontos exclusivos. Agradecer também os produtos aqui da Tenda Medieval, tem espadas, adagas e tem muito mais. Bebidas temáticas, canecas. O forte da Tenda Medieval são as espadas que são de filmes, de séries. Com certeza ali vai te remeter a uma nostalgia, também aquela memória afetiva dos, vamos dizer assim, dos mais velhos, dos mais novos. Então a Tenda Medieval atende todos os públicos. tendamedieval.com.br. Continuando, doutora, estamos aqui com a doutora Regina Duque Estrada, está aqui no nosso programa de hoje, Vantagem Empreendedora. Doutora, a pergunta que eu queria fazer para a doutora, eu comecei anteriormente, por que se processa tanto hoje, doutora? É tão fácil assim processar? A pessoa pensa que é fácil, que vai ser rápido. Eu imagino, assim, eu sou leigo, claro, no assunto, né? Um dos meus sonhos de juventude era ser advogado, quem sabe, não dá tempo, não tão velho assim. Era o direito ou a psicologia. Mas eu imagino, pelo que eu pesquiso, que hoje se fala que hoje a pessoa pensa que é fácil, né? Qualquer coisa eu vou te processar, eu vou tirar não sei quantos milhões de você. Por que, na sua visão, doutora, se processa tanto hoje em dia, ou o doutor acha que não é bem assim? Eu vejo de duas formas. Primeiro, nós temos um índice populacional muito maior. Entendi. Segundo, nós temos acesso à informação também, que não se tinha antes, tanto acesso à informação. Eu acho que esse ponto. E entra no terceiro, que eu falei dois, mas são três. Entra no terceiro, que é o que você falou. Muitas vezes nem há um motivo efetivo de se movimentar toda a máquina do judiciário. Sim. Então a pessoa olha feio, a outra já vai, vou te processar. E não vê a seriedade, a necessidade da máquina do judiciário
direcionada para o que efetivamente precisa. Exatamente. Então, nós muitas vezes temos discussões de trânsito banais, que poderia se resolver de uma forma amistosa, sem necessidade de movimentar o judiciário. Embora nem deveria haver discussão, deveria haver o controle emocional ali, Sim, sim. bem de forma prévia. E a outra questão é a falta de cultura, de se resolver, de se conciliar. Assim, não tem essa cultura de se buscar um entendimento prévio. Então, eles buscam primariamente o judiciário por uma coisa que poderia sentar e conversar. E a questão preventiva, como eu falei lá atrás. Então, tem muita demanda porque não há, muitas vezes, a estruturação preventiva de empresas, principalmente na área que eu falo da questão das empresas, em se alicerçar na compra e na venda do empreendimento, na estruturação, na contratação e na demissão dos funcionários. Entendi. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E a questão de aquela aplicabilidade de uma condenação em litigância de má-fé, quando se vê que é uma litigância banal, que a gente tem muito também disso. A pessoa entra com uma ação contra um terceiro, acusando de ter feito algo que não fez. Entendi. Esses dias eu peguei uma ação que assim, achei absurda. A pessoa trabalhou, eu não menosprezando nenhum trabalhador, Claro, sim. respeito, como eu disse, eu já atuei por reclamante por reclamada. Então eu não tomo partido, o advogado ele defende interesses do cliente, então ele não toma partido nem de um lado nem do outro. Não estou defendendo interesse meu. Mas assim, eu peguei uma demanda, a pessoa trabalhou 1 ano numa determinada empresa, a média salarial da pessoa era de um salário mínimo pela categoria mesmo, então assim, a remuneração estava correta. Okay. E ela ingressou com a ação, e essa ação de 1 ano de trabalho com salário mínimo, a pessoa está pleiteando 95 mil. Então, assim, como que se chega nesse cálculo, né? Ela está pedindo além. Sim. E a parte apontou, olha, recebi as verbas rescisórias, enfim. Seria uma litigância de má-fé. E nesse caso em específico, eu estou citando ele porque o juiz não percebeu isso, não aplicou a litigância de má-fé. E o que isso faz? Vai acabar estimulando essa pessoa a sair de uma outra empresa, conseguir ganhar facilmente aqui, então vai gerando demandas e essa pessoa vai agindo dessa forma dia após dia. Caramba, Temos pessoas que realmente são lesadas, que realmente merecem o ingresso e a aplicabilidade da lei, mas tem muitos aventureiros também, infelizmente. E isso atrapalha muito o judiciário, trava toda a máquina do judiciário. Até entrando nesse contexto, doutora, existe, por exemplo, vamos falar da questão trabalhista também, que eu achei muito interessante, porque a doutora dá mais uma reforçada para nós, principalmente para quem assiste o nosso programa. Mas a questão do processo, existe ali entre os advogados de ambas as partes uma ação para que seja resolvido antes de chegar ao tribunal ou algo do tipo? Existe um termo para isso? Tem a Câmara de Arbitragem que poderiam buscar, mas não se busca, não tem essa cultura no Brasil, né? Eu já ouvi falar, doutora. O que seria arbitragem? É um pré-processo? Seria uma tentativa de conciliação. É uma tentativa de conciliação. Entendi. Na própria ação trabalhista já se tem essa preliminar de tentativa de conciliação, que normalmente quando se começa uma audiência trabalhista, o juiz já tenta fazer com que as partes se componham. Mas Entendi. É raro acontecer. Não tem essa cultura, como a doutora Não tem disse. essa cultura. Então vale também para a questão da empresa. Sim, como eu disse, já... tem situação de, eu já vi empresa assim, deixar de... Porque o que o empresário muitas vezes vê de uma forma errada, muitas vezes ele pensa assim, estou pagando para o advogado. E ele deveria pensar diferente, estou deixando de perder. Eu já tive situação em que a pessoa devia 100 mil, entre aspas, entraram com uma ação trabalhista contra um determinado empresário, cobrando 100 mil. De repente ele tinha que pagar para o advogado um valor X, de acordo com a tabela da OAB, muito menor do que 100 mil. E o advogado fala, não vou pagar, vou deixar o processo tramitar, vou deixar penhorar, e fica carregando isso para o resto da vida. Fala, não tenho bem no momento. Ou então ele contrata o advogado,
Mas o advogado orienta, olha, fecha o acordo, o risco aqui é alto, é de 100, vamos tentar fechar em 30 e o acaba Entendi. não fechando e ele acaba perdendo muito mais, assim. Tem essa cultura também. Perfeito, doutora. E quais os desafios, vamos dizer assim, para o direito no Brasil? Como a doutora vê no futuro? Como que está hoje, para a sua visão, da sua experiência como advogada? Doutora, acha que vai melhorar essa questão da cultura? As leis podem um dia serem melhoradas? O trabalho do advogado pode ser um pouco mais facilitado? A legislação, ela vem se atualizando dia após dia, Ok, a passos lentos, imagina. infelizmente. Temos, como eu reforço, como eu disse, tem muitas normas muito boas, válidas, que precisam ser efetivamente Ok. aplicadas. Eu acredito que para o futuro, considerando a atual geração, são pessoas mais informadas, tem um número maior de estudantes, tem a questão da comunicação, a internet Sim, sim. deixa. Então, muitos dos clientes que procuram os advogados como regra, eles podem não vir com a informação completa ou vir com a informação muitas vezes equivocada, mas eles têm ali uma noção do direito e tem essa bandeira de vamos corrigir, vamos atrás, vamos. Eu acredito que para o futuro vai haver uma melhora nessa área, assim. Perfeito, esperamos, né, doutora? Doutora, qual o recado que a doutora deixaria para quem hoje tem esse sonho de cursar direito, ser um advogado, pela sua experiência, o que passou, o que pode vir aí a enfrentar? Quando eu comecei o curso de Direito, o meu professor de Direito Civil, a primeira coisa que ele falou, assim, que me marcou muito foi: um bom advogado, ele tem que ser, antes de qualquer coisa, um grande pesquisador. Então, assim, quem pretende entrar na área de Direito tem que gostar muito de pesquisar. Não é só o estudar, porque é fácil você ler o que já está pronto. Tem que ser um pesquisador efetivo, ler o que está pronto, ver o que tinha no passado e tentar visualizar o que a gente pode melhorar para o futuro, justamente para fazer com que surjam leis eficazes, com que as que já existem, que são eficazes, sejam postas em prática. Perfeito, doutora. Só uma última pergunta, doutora, antes de nós encerrarmos nosso programa de hoje. Existe a consultoria entre advogados? Tipo, uma pessoa acabou de se formar, ela pode requerer uma consultoria de um advogado mais experiente? Ela tem esse tipo de pesquisa? Existe o estágio, né? O estágio, a pessoa está fazendo a faculdade, o Ok. curso e ela busca. No escritório? Vai aprendendo com o escritório. Tem assistência jurídica também, mas nada impede de que alguém que esteja começando, está no início, tem que desenvolver uma tese e não sabe como fazer, procure um colega para uma parceria ou até mesmo Bacana. para receber um norte. É importante, né, doutora? Sim, Doutora Regina, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço pelo seu tempo. Fica o convite para que a doutora retorne em outros programas. Vamos deixar no link da descrição a enquete. Então mande suas perguntas, nós vamos enviar para a doutora. Espero que ela esteja aqui presente, né, conforme o seu tempo, sua agenda, para nos auxiliar nessa parceria. eu agradeço o convite e vamos deixar em aberto para que eles apresentem as dúvidas, as teses, que fica mais fácil, fica mais direcionado. Porque o podcast, sem eles nos mostrarem o que eles realmente querem saber, fica mais aberto, fica meio... fica amplo demais, Sim, não fica entendi, claro. focado, não fica focado. Perfeito, doutora. Nós conhecemos a doutora agora nesse programa. Com certeza ela vai já estar familiar aqui a todos que estão nos acompanhando no canal da M7 TV. Certo? Bom, envie as dúvidas, o que quiserem saber com relação à área de empreendedorismo, impostos. A gente Perfeito. traz no próximo programa. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. A todos vocês que nos acompanharam até este momento no nosso programa Vantagem Empreendedora, contamos com a sua presença no nosso próximo episódio. Em breve, aqui a doutora retornando para responder nossas perguntas. Até o nosso próximo programa aqui no canal da M7 TV, em parceria com a Foyer Studios. Um abraço fraterno e até a próxima.